Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver um exemplo de implementação no R da blocagem com confundimento no fatorial de 2 níveis, tranquilo? Então no nosso exemplo aqui eu peguei um fatorial de base 2 com 4 fatores, não replicado e com um bloco em 2 níveis, tranquilo? Então nós vamos dividir os 16 experimentos em 2 blocos cada um com 8 experimentos. Então a pergunta é qual a melhor maneira de fazer a blocagem nesse experimento? Então simplesmente considerar o confundimento menos prejudicial, já que nós vamos ter o bloco confundido com o efeito, o ideal é você considerar a interação de ordem mais alta nesse caso. Então nós temos a interação de quarta ordem, que é o produto de x1, x2, x3 e x4. Se eu confundir com um bloco esse efeito dessa interação de ordem mais alta, eu vou ter um confundimento menos prejudicial, considerando a hierarquia dos efeitos, tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar isso. Eu vou fazer de duas formas. Primeiro passo a passo aqui e depois vou fazer via pacote, tranquilo? Então passo a passo, para criar o planejamento eu vou utilizar o comando expand.grid e aqui eu vou criar os níveis para cada variável, que na verdade codificados são iguais, tá? Então vou chamar aqui x1 igual a menos 1 e mais 1, tem que colocar o C aqui sempre que for vetor. Copiar isso, copiar aqui para os outros e só mudar o nome agora. Beleza, então esse comando vai fazer todas as combinações dos dois níveis para os 4 fatores, tá? Vai gerar pra gente aí os 16 ensaios, beleza? Se você quiser ver aqui, ó, tá aqui. 16 experimentos, tranquilo? Menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais, menos 4 vezes, mais 4 vezes, depois menos 8 vezes e mais 8 vezes para x4. Então eu vou adicionar agora a coluna da variável blocada. Então vamos supor que nesse exemplo nós estamos blocando a matéria-prima, porque eu não tinha matéria-prima de um único fornecedor para fazer os 16 experimentos, mas eu tenho matéria-prima suficiente para fazer metade de um fornecedor e tenho matéria-prima suficiente de outro fornecedor para fazer a outra metade dos ensaios. Vamos supor que você está fazendo um compósito cimentício, então aqui é um cimento de uma marca e aqui é um cimento de outra marca, tranquilo? Só para dar um exemplo aí rápido. Então para você se precaver dessa possível diferença entre os fornecedores, vamos supor que é a mesma especificação de cimento, por exemplo um CP2, tranquilo? Mas vamos supor que são fornecedores diferentes. Então para você se precaver dessa possível diferença, você está blocando, ok? Então é o seguinte, a coluna blocada tem que ser o produto aqui, ó, das outras 4. Então, por exemplo, coloco a coluna bloco aqui para o primeiro experimento, menos vezes menos vezes menos vezes menos dá mais. Então seria o bloco mais 1 ou fornecedor B, tranquilo? Então como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou utilizar um comando aqui, que é o comando if. Se você quiser ver aqui a sintaxe para que utilizar esse comando, eu simplesmente vou utilizar esse comando quando eu tenho um data frame e quero avaliar uma expressão naquele data frame, tá? Então nesse caso aqui eu vou entrar com 2 argumentos. O primeiro argumento é o data frame, que no nosso caso a gente chamou de design, é o nosso planejamento, tá? E o segundo argumento é a expressão que eu quero calcular para cada linha desse data frame. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Tranquilo? Muito simples, então não preciso de fazer um loop fora aí para fazer essa operação aqui para cada linha. Eu posso fazer dessa forma aqui com esse comando if, tranquilo? E eu adicionei aqui, ó, uma coluna chamada bloco no design, tá? E vai receber o resultado desse comando aqui, tranquilo? Então vamos ver como vai ficar. Ctrl Enter. Pronto, tá aqui, ó, bloco mais 1, aqui menos, aqui menos, aqui mais, só você ver o resultado da multiplicação, mais vezes menos, vezes menos, vezes menos, dá menos, tranquilo? Então, tá aí certinho, então a gente tem 8 experimentos no nível menos, que seria o fornecedor A, e 8 experimentos no nível mais do bloco, que seria o fornecedor B, tá? Beleza, agora eu vou colocar a resposta, então design, cria uma coluna chamada y e adiciono esse vetor de resposta aqui, beleza? Pronto, agora para fazer a análise, comando LM, vamos colocar um modelo aqui, eu vou fazer um modelo completo, vocês vão ver que nós não vamos ter a análise dos efeitos, porque eu não tenho como estimar o erro experimental, então de certa forma eu só vou observar aqui o valor dos coeficientes e ver a magnitude para dizer alguma coisa inicialmente, tá? Então é o seguinte, o modelo eu vou ter aqui o produto dos 4 fatores somando o termo do bloco, beleza? Que está confundido com essa interação aqui logicamente. Se eu coloco esse produto aqui, que é a interação de maior ordem, ele vai considerar todas as interações de ordem menor e os termos
principais, e lógico vai ter uma constante também. Então é um modelo hierárquico sempre, tá? Data igual a design, beleza. Então vamos lá, Ctrl Enter, pronto. Agora eu vou dar um summary, LM1 e Ctrl Enter, pronto, olha só. Vamos tentar entender o que acontece aqui. Então é o seguinte, ó, ele mostra pra gente a fórmula, não tem grau de liberdade para calcular os resíduos. Isso é uma observação importante que ele coloca aqui. Então, se você não tem grau de liberdade para calcular os resíduos, não tem como estimar o erro, beleza? Porque a raiz do MSE da nova, ou o S que veria aqui, né, dividido por raiz de N, que seria o erro padrão aqui dos coeficientes, tá? E aí não tem como você fazer o teste T, que seria a razão do coeficiente pelo erro padrão, tranquilo? Mas enfim, aqui ó, o que tem diferente? Como é um fatorial com bloco, no confundimento ele aparece aqui, o termo bloco, né? A interação de quarta ordem não aparece, mas de certa forma tá aqui, ó. No bloco, eu sei que isso aqui não é o efeito só do bloco, tá confundido com a interação de quarta ordem. Então eu criei o planejamento dessa forma, eu devo ter essa consciência, tá ok? Porque aqui eu estou fazendo análise passo a passo, quando eu fizer via pacote a gente vai ter mais informação. Mas basicamente observando aqui, ó, os efeitos das interações, a maioria são baixos, principalmente das interações de terceira ordem aqui, ó. Aqui eu tenho duas interações de segunda ordem com efeito maior, tá? E os efeitos principais aqui, ó, dos fatores x1, x4 principalmente, são um pouco maiores, tranquilo? Então, possivelmente a maioria desses efeitos aqui não tem significância, então depois a gente vai trabalhar a redução do modelo para ver se a gente consegue um resultado satisfatório, beleza? Então é aquela questão, esparsidade dos efeitos, poucos efeitos que serão significativos e muitos não serão, e hierarquia, desses poucos que serão significativos, possivelmente a maior parte é de baixa ordem, que é o que aconteceu aqui, efeitos principais e interações de segunda ordem. As interações de ordem maior geralmente não são significativas. E é importante nesse caso aqui ver que a magnitude aqui do coeficiente do bloco foi baixa, então possivelmente o bloco não é significativo, tranquilo? Então falando em magnitude, comparando com os outros efeitos aqui, o efeito do bloco foi baixo, então eu tenho um coeficiente baixo aqui, talvez valha a pena você refazer depois essa análise sem o termo bloco. Mas vamos continuar, eu vou fazer agora via pacote o planejamento, utilizando aqui o pacote FR-F2, tá? Tem diversas opções aí para o fatorial 2K. Então é o seguinte, para fazer um fatorial 2K com confundimento via pacote FR-F2, utilizando o comando FR-F2 para criar o planejamento, eu vou ter que utilizar, além dos argumentos que eu tenho utilizado, número de corridas, fatores, número dos fatores, eu tenho que vir com esse argumento blocks aqui, tá? Porque como é um fatorial não replicado nesse caso, se eu não colocar aquele argumento, ele vai fazer com um bloco só, tranquilo? Ele vai considerar que você não tem bloco. Então olha só, o número de corridas seria 16, 2 elevado a 4. Número de fatores 4, tranquilo? E o nome dos fatores seria x1, x2, x3, x4. E agora tem que colocar aspas aqui, tá? E agora o número de blocos 2, beleza? Randomize eu vou colocar igual a falso para ele gerar na ordem padrão, então só aleatorizo quando vou para o laboratório, tá? E vamos ver como vai ficar esse planejamento. Eu chamei de Design 2 para não sobrescrever aquele que a gente fez na mão. Summary Design 2. Aqui é importante observar algumas informações que ele vai nos dar aqui nesse caso, que é blocagem com confundimento. Então, ele fala aqui que é um planejamento com blocos, tá vendo? FRF2 blocado, 16 corridas, planejamento blocado com 2 blocos de tamanho 8, então 8 experimentos aí em cada um dos 2 blocos. Aqui os níveis dos fatores, tá? Os nomes dos fatores. É importante dizer o seguinte, Generators for Design Itself. Para o planejamento, isso aqui eu não estou trabalhando ainda o gerador, porque isso é uma questão do fatorial fracionado, tá ok? Vou trabalhar na próxima aula teórica. Mas para o bloco eu já tenho um gerador. O gerador dele seria a interação de quarta ordem, então o produto A vezes B vezes C vezes D, que aqui é x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4, tranquilo? Então essa interação de quarta ordem vai nos dar um confundimento do bloco com essa interação, tranquilo? E aqui ele nos dá uma informação que não há confundimento. Essa palavra aqui, aliasing, significa confundimento, tranquilo? Então ele fala que não tem confundimento dos efeitos principais ou interações de segunda ordem nos fatores experimentais. Isso é bom, tá? Sempre evitar esse tipo de confundimento. Eu tenho confundimento
confundimento do bloco com a interação de quarta ordem. Ele fala aqui também que não há confundimento dos blocos e efeitos principais, tá? Então isso é importante, é aquilo que eu falei com vocês. Eu nunca vou colocar o bloco nos mesmos níveis que o fator 4, que o fator x3, igual eu tinha mostrado na aula teórica, tá? Tem que sempre pegar a interação de maior ordem quando eu não consigo evitar o confundimento, que é esse caso do fatorial não replicado, beleza? Outra questão aqui é o seguinte, pessoal. É importante você observar e tentar entender o planejamento. É importante observar aqui a ordem dos experimentos. O que acontece? A autora do pacote aqui, ela ordenou aqui quando você faz a blocagem por blocos. Então ele vai considerar aqui o bloco 1 e o bloco 2, tá ok? E ordenar dentro dos blocos. Todos aqui experimentos no bloco 1, o produto aqui das 4 colunas, dos 4 fatores, dá -1, tranquilo? E todos os experimentos no bloco 2, o produto aqui dá +1 de cada uma das linhas aqui, tá? Dos 4 fatores. Então é o seguinte, tomem cuidado porque se você olhar aqui, ó, a ordem é um pouco diferente, ó. Tem 4 experimentos no nível menos para x1 e 4 no nível mais para x1. Depois 2 no nível menos, 2 no nível mais para x2 e assim vai. x3 já fica como se fosse a ordem que a gente sempre coloca para o primeiro fator. E x4 já fica diferente aqui por causa dessa questão de você considerar sempre aqui no primeiro bloco aqueles experimentos que dá o produto negativo, tranquilo? Então tomem cuidado só com esse detalhe aí, beleza? O que nós devemos fazer nesse sentido? Pegar aqui os experimentos e reordenar. Então, se vocês observarem aqui, ó, a coluna de resposta para o planejamento que eu criei passo a passo com o comando expand grid, eu coloquei aqui considerando a ordem padrão, tá? Menos mais, menos mais, menos menos, mais e assim sucessivamente. E aqui não, aqui eu tive que olhar experimento por experimento e mudar a ordem que estava aqui, ó. Então, o que era o 9º experimento aqui virou o primeiro, tranquilo? Então é esse detalhe que vocês têm que observar aí na hora de entrar com os resultados aí no experimento blocado e obtido via FRF2, tranquilo? Então depois que eu obtive eu posso adicionar a coluna de resposta, tá? Se você quiser ver aqui o planejamento com resposta e agora fazer a análise. A análise vai ficar parecida aqui, eu vou copiar e só adaptar, só tomar cuidado aqui que o nome da coluna blocos aqui no planejamento é blocks com B maiúsculo e data igual design 2, aqui summary LM2 é o nome que eu dei aqui para o modelo, beleza? Então pronto, se vocês quiserem comparar aqui, ó, vai dar o mesmo resultado que a gente fez passo a passo aqui em cima, os mesmos coeficientes. Então esse é um modelo de regressão que de certa forma você pode usar, só que nós podemos trabalhar mais um pouco e ver se dá para reduzir isso aí, tranquilo? Enfim, tentar ver a significância a partir do método de length, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então com o método de length eu consigo calcular um pseudo erro padrão a partir da mediana dos efeitos mais esparsos, aqueles efeitos que não tiveram magnitude alta, tranquilo? E aí eu consigo testar a significância de todos os coeficientes, tá? Sem precisar de replicar. Então o pacote esse aqui é um wrap-x, que é do próprio length, de autoria do próprio length. Para calcular os efeitos eu vou usar aqui um comando do pacote que se chama IATS, tá? E vou pegar aqui, ó, design, o primeiro design que a gente fez, o primeiro planejamento, a coluna da resposta. Então simplesmente entro com a resposta aqui, tá? Sempre com ela na ordem padrão. Então desconsidera aquela ordem aqui do FRF2, porque aqui está a segunda ordem que o autor desse pacote concebeu lá quando ele faz a blocagem. Aqui é a ordem padrão, tá? Nós estamos acostumados. Então efeitos, pronto, para eu ver os efeitos, que é o dobro dos coeficientes, está aqui os resultados, ele só não calcula o efeito da constante. E agora eu vou fazer o gráfico de Daniel, que é o Half Normal Plot, HN Plot, beleza? Eu vou entrar aqui com os efeitos que nós acabamos de calcular. Method, ele tem algumas opções, eu vou colocar aqui o de length mesmo, beleza? E D aqui seria qual forma que eu vou calcular o erro. Vou considerar o erro marginal dos efeitos. Quem não viu o vídeo sobre fatorial não replicado, veja para entender melhor isso, beleza? Então pronto, tá aqui, ó. Olha só que legal. A partir desses efeitos aqui eu calculei um erro marginal e esse erro marginal eu vejo a significância dos efeitos. E eu vejo também que são poucos efeitos que são significativos e de menor ordem. 3 efeitos principais, A, C e D, e 2 interações de segunda ordem, A e C e A e D. E posso fazer também um gráfico de Pareto com o comando parplot. Vou entrar novamente com os efeitos e o método eu sempre tenho que especificar, que é o de length novamente.
Pronto, da mesma forma que se eu considero o erro marginal, eu tenho aqueles 5 efeitos A, AC, AD, D e C significativos. Agora, se eu considero o erro marginal simultâneo, que é uma métrica um pouco mais criteriosa, eu vou ter apenas 4 efeitos significativos. A maioria dos efeitos não é significativa. A gente vê que todas as interações de terceira ordem, interação de quarta ordem, portanto, o bloco não é significativo, tá? Que ele não especifica porque ele não sabe. Eu simplesmente entrei com a resposta. Ele não sabe que a gente está blocando. Mas você, como blocou aqui com confundimento na interação de maior ordem, você sabe o que é o efeito da interação de maior ordem e do bloco. Não foi significativo. Então, não há, nesse caso, diferença entre os fornecedores, beleza? E o que mais pode ser feito? Pode ser feita a redução do modelo, beleza? Então, olha só, eu vou fazer um modelo aqui, ó, só com as interações de terceira ordem. Então, já vou remover a interação de quarta ordem e o bloco, tá? De forma hierárquica que eu estou fazendo a remoção, tá? Então, vai sobrar um grau de liberdade para estimar aqui o erro experimental, ó. Então, tenho 1 grau de liberdade, consegui estimar o erro experimental, consigo fazer o teste T. A 0,05, x1 e x3 foi significativo, interação, e o efeito de x1 foi. Agora, a 0,1, eu tenho aqui x3 e x4 e x1 x4. Lá no gráfico a gente chamava de A, B, C e D, né? Mas aqui é x1, x2, x3 e x4. É porque o pacote ele não identifica o nome dos efeitos. O pacote é um repx. Beleza, mas eu posso usar aqui a função step e o critério de AKIC para reduzir esse modelo. Então, com essa função step, eu coloco o modelo aqui e peço para reduzir o modelo. Então, olha só, vamos ver aqui o que vai acontecer. Se eu voltar aqui em cima, aqui na hora que eu faço stepwise, que seria a redução do modelo, eu posso fazer na direção back ou for, ou seja, eu construo todo o modelo e vou removendo um fator por vez, sempre começando das interações de ordem mais alta, ou então eu começo do início, só com a constante, vou adicionando coeficiente por coeficiente, vendo como que o modelo melhora. Então, eu coloquei both aqui, que aí ele faz das duas formas, nas duas direções. O IC é um critério que vai levar em consideração o número de termos e como o modelo reproduz os dados. Então, quanto menor o IC, menor a perda de informação do seu modelo, beleza? Ele vai penalizar modelos com termos maiores, mas no nosso caso aqui a gente vê que o modelo com todas as interações de terceira ordem é o que teve o IC mais baixo, esse critério de informação de AKIC, tá? Então eu tentei, removendo qualquer interação de terceira ordem, o IC piora, e também a soma dos quadrados dos resíduos, o SSE, que eu costumava chamar lá na teoria, tá? Que ele chama de RSS, beleza? Então, não vale a pena remover aí coeficientes, tá? A gente viu aí que só removendo o termo de quarta ordem, que é esse modelo aqui que a gente fez, a gente tem um melhor resultado. Então, esse modelo aqui, ó, que ficou com o comando step, é exatamente igual a esse aqui. Pode ver que ele não removeu nenhuma interação, tá? Mas se você quiser, você pode fazer um modelo de segunda ordem, forçar aqui, ó, e fazer um modelo de segunda ordem. Vamos supor que você quer priorizar só as interações de ordem mais baixa, ter um modelo mais simples, mais fácil de interpretar. Você pode fazer dessa forma e comparar. Aqui você vai ver que em termos de significância até aparece mais coeficientes significativos. Ó, apareceu x1, x3, x4, que seria A, C e D, né? E aqui x1, x3, x1, x4, A, C e A e D, se a gente comparar aqui com o método de length, tranquilo? Só que, apesar de aparecer significância, o erro piora um pouco, porque eu tinha algumas interações de terceira ordem que, apesar de não serem significativas a 0,05, elas agregavam algum valor ao modelo, tá? Não eram significativas, mas agregavam algum valor, porque diminuíam um pouco o erro experimental e, consequentemente, aumentavam o ajuste, tá? Então, aí fica a seu critério. Às vezes vale a pena você ter um modelo com ajuste melhor para ter uma previsão melhor, mas há pesquisadores que preferem modelos reduzidos, com interação de segunda ordem apenas, para simplificar a interpretação. Depois, se você for partir para a superfície de resposta, não compensa ter interações de ordem maior. Então, nesse sentido, vale a pena fazer esse tipo de análise também. Eu coloquei aqui para finalizar um exemplo do fatorial 2 elevado a 3 com 3 réplicas. Então, 8 combinações vezes 3, 24 experimentos. Porém, com um bloco em 2 níveis. Nesse caso, como fazer a blocagem? Apesar de ter replicação, como o número de blocos é diferente do número de replicações, não tem como você fazer sem confundimento.
Tranquilo? Então você vai ter que utilizar a interação de terceira ordem nesse caso para blocar. Então, ó, só gera o planejamento aqui para dar uma olhada. Olha só, o gerador do bloco foi interação de terceira ordem, beleza? Então tem confundimento do bloco com interação de terceira ordem, mas você não tem confundimento do bloco com interação de segunda ordem nem com efeitos principais, o que é positivo. A interação de terceira ordem é a maior, portanto é uma blocagem menos prejudicial aí quando a gente fala de confundimento, tá? Aí você vai ter 4 para cada réplica. 4 experimentos no bloco 1 e 4 no bloco 2, beleza? Pode observar aí que todas as réplicas são iguais. É que ele chama de bloco 1, bloco 2 na réplica 1, tá? Aqui bloco 1 e bloco 2 na réplica 2. E assim sucessivamente, beleza? Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí das possibilidades do fatorial com blocos com confundimento, tá? Eu fiz aqui do fatorial não replicado primeiro, que é o mais comum, mas pode haver casos quando você tem um número de blocos diferente do número de réplicas que você precisa de fazer com confundimento também, tá ok? Então é isso, daria para prosseguir, fazer gráficos, enfim, ver a questão, no caso aqui dos modelos reduzidos, das pressuposições, mas eu já fiz isso muitas vezes nos vídeos anteriores e vou deixar isso aí para vocês como exercício, beleza? Então por hoje é só, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado!